Eu gosto de aparecer assim de repente. Olá. Eu tô nada como trabalhar em casa. Tudo bem que aqui já são quase 9 horas da noite, né, pessoal? Olá. Daí, senti saudade de fazer uma live assim, como eu fazia uns tempos atrás. Pus até umas borboletinhas aí pra mim, gente. Ficar mais... Tô relaxado em casa, tomando meu vinhozinho tinto. Eu prefiro tinto que branco. Comendo um queijinho, lógico. Na frente aqui do norte, trabalhando. Respondendo e-mail para clientes no Brasil. Em especial no Brasil, ou para brasileiros que estão em Portugal. Bem, e por que eu resolvi fazer o direto? Primeiro, para interagir com vocês, falar um oi, ver todo mundo, conversar. Se alguém quiser fazer pergunta, normal, ver o pessoal aí. Segundo, que toda vez que eu tenho alguma abordagem assim, pessoas me fazem perguntas, me mandam questionamentos, me fazem consulta, seja pelo WhatsApp, seja pelo Message. Pessoal, o meu WhatsApp, ele está vinculado ao Facebook, eu sei que meu número está lá. Se vocês precisarem falar comigo, eu olho muito pouca mensagem no Message. Tipo assim, eu olho, mas eu não olho todo dia. Então, às vezes eu vou ver uma mensagem no Message do Facebook, no Message, a mensagem já tá lá 2, 3 dias, eu não vi, eu peço desculpa, porque eu dou muito mais atenção ao WhatsApp, porque eu trabalho com o WhatsApp. Né? Eu acho uma forma de comunicação mais rápida, mais eficaz, até porque eu não gosto muito de digitalizar em telemóvel, eu não gosto muito de escrever em telemóvel. No notebook é uma coisa, porque eu sou digitadora, mas no telemóvel eu acho horrível, então eu gosto de mandar áudio pelo telemóvel. E aqui respondendo os e-mails, né? Eu posso falar para vocês, em especial com o Brasil, mas com meus amigos portugueses também, como as pessoas estão interessadas em sair do Brasil das mais variadas formas, desde visto de estudante, nós temos clientes empreendedores, vistos D2, que já estão sendo avaliados pelo consulado, estão já para estourar aí, né? Visto D7, clientes no Brasil, com vistos de reformados ou pessoas que têm... que vivem de valores fora, por exemplo, o que é o visto D7, né? Às vezes eu falo algumas coisas assim para quem não está acostumado, ou para quem é aposentado, né? E vai viver do seu rendimento de aposentado em Portugal, ou para quem vive de empreendimentos, de rendimentos fora, que tem rendimento, seja de casas, de empresas, e quer morar em Portugal. Esse é o visto D7. O D4 é estudante, D1 trabalho, D2 empreendedor e por aí vai. Mas isso está tudo na internet, todo mundo tem um mínimo de base. Mas hoje eu recebi até sempre são indicações de outros clientes, hoje eu recebi um questionamento sobre tratamento, sobre uma família que tem uma criança com uma doença muito rara no Brasil. E ele até mandou e-mail aqui, gente, o nome da doença é meio complicada, não tem cura. E eu não sabia, ele descobriu que Portugal... ele é referência no tratamento dessa doença, porque tem um remédio que é autorizado aqui, uma medicação que é autorizada em Portugal, que não é autorizada no Brasil. Então eu aproveitei esse tema para falar o seguinte para vocês. Os vistos de estadia temporária, eles são para alguns casos específicos. E entre os casos específicos é o tratamento médico, né, fora do país. Mas para isso tem que obedecer alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Peço desculpa que tá tocando aqui, eu vou dar uma... Deixa eu deixar aqui no silencioso, senão vai ficar toda hora entrando, se vocês não se incomodarem. Bem, vai ficar toda hora entrando esses... Pronto, vamos ver se eu volto, pronto. Entrando essas mensagenzinhas aqui. Então, é assim, o visto de estadia temporária, a própria nome está falando, estadia temporária, pode ser trabalho sazonal, que é um determinado período, né? Pode ser um curso... um curso que você venha fazer, um simpósio, qualquer coisa com menos de 1 ano, né? E o tratamento médico. Esses são os mais, não os mais raros, mas são não são pedidos com tanta frequência, né? Porque você tem que provar
que no seu país não tem aquele tratamento ou não tem aquela medicação e você precisa ir tratar em outro país, tá? Falando leigamente, é isso. E é o primeiro caso que eu tô sendo consultada sobre isso, e a pessoa precisa trazer o filho para fazer esse tratamento cá, isso sensibiliza a gente. Isso vai ser até um trabalho novo que eu vou fazer, porque eu sei que depende, não só depende de laudos, até os documentos do Brasil estão fáceis, porque a criança passa por tratamento, tem tudo comprovado lá, isso vai ser analisado pelo consulado. Mas aqui também nós precisamos ter a confirmação que existe esse tratamento e que existe a possibilidade de receber esse estrangeiro para ser cuidado cá. Então é uma coisa assim bem delicada, bem complexa também. Esse era um assunto. O outro assunto é o seguinte, gente. Tem muita gente esperando abrir para turista para vir para Portugal como turista. O que significa vir como turista? Turista, a própria palavra está falando. Turista é para turistar. Ele vem passear, ele não pode morar, ele tem que voltar. Mas é conhecido de todo mundo que quase que 90% das pessoas que imigram, elas entram como turista e acabam ficando. Isso é errado? É errado. Porém, nesses 90 dias de turista que a pessoa tem, 90 dias para andar pelo espaço Schengen todinho, ela pode legalizar-se. Não que ela vá se legalizar em 90 dias, mas ela pode pedir a sua legalização, dizendo, arranjei emprego, e comprova que arranjou, abriu uma atividade, comprova que abriu, tira NIF, tira Segurança Social, NIF, entenda-se, Número de Identificação Fiscal, entenda-se que é o nosso CPF no Brasil. Então o NIF em Portugal é como se equivale ao CPF no Brasil. Tira NIS, Número de Segurança Social, que é o número de segurança social que tem também no Brasil, aqui também tem o número de segurança social, bem, faz todo um trâmite e pede a sua legalização, que se chama aqui manifestação de interesse. Significa o quê? Eu quero me manifestar interessada em ficar no país. Manifestação de interesse. Isso demora, tem um trâmite. Quem acompanhou aí, quem acompanha as notícias internacionais de outros países, recentemente, nesse fim de semana, teve uma manifestação em Lisboa de muitos imigrantes, estrangeiros, lógico, fazendo manifestação contra o CEF, pedindo que o CEF fosse mais ágil, mudasse a forma de agendamento. Ou seja, e nesses manifestantes tinham, lógico, muitos brasileiros, que ainda não têm residência, angolanos, nigerianos, imigrantes de todos, de vários, dos mais variados países, exatamente protestando contra a forma de avaliação do CEF. Porque primeiro você dá entrada na sua documentação, demora uns 9 meses, está demorando 9 meses, gente, principalmente depois da pandemia. Antes era mais rápido, tá? Eu mesma consegui minha residência em tempo recorde, mas tudo bem, até porque é diferente, né? As pessoas chegam aqui, não sabem como fazer, eu já sabia como fazer, tive a ajuda de uma advogada, óbvio, né? Com quem eu trabalho, inclusive. Então, assim, foi tudo muito mais célere para mim. Eu também peguei uma época diferente, ou seja, em menos de um ano eu tinha minha residência. E o que acontece? Hoje demora cerca de 9, 10 meses para o CEF falar os documentos estão ok, e mais 3, 4 meses para o CEF falar agora você vem para entrevista. E detalhe, não é ele que fala, é você que tem que arranjar uma data num portal que normalmente está fechado, que você não consegue agendar. Isso cria uma dificuldade muito grande. E o lógico seria o quê? O lógico seria, se o CEF, da mesma forma que o CEF avalia o documento e fala que está ok, o CEF, por uma ordem cronológica, deveria também dizer, olha, agora é seu dia de vir, e mandar um e-mail para o imigrante, para o estrangeiro, para a pessoa que está pedindo legalização, e falar, hoje é o seu dia, amanhã, depois, daqui um mês, né? Isso é o lógico. E é exatamente isso o motivo da manifestação, que seja modificada a forma de agendamento. O que eu quero falar com vocês que estão pretendendo, esperando as portas para turismo abrir? Não tem previsão, gente. Não tem previsão. E as pessoas questionam muito. E recentemente eu tive um problema com uma pessoa. Tive e não tive, né? Uma pessoa que me consultou, que pediu ajuda a nós, ao escritório,
exatamente porque queria, a pessoa mora aqui em Portugal, inclusive ela tem cidadania portuguesa, já uma imigrante, uma brasileira que já tem cidadania portuguesa, óbvio, eu vou omitir os nomes por questão de sigilo profissional e não preciso expor a pessoa, mas vou contar a história para vocês entenderem, como também tem gente muito sem noção, muito ingrata e muito oportunista, infelizmente. E a pessoa foi muito bem indicada, e tudo bem, orientei, e eu falei o quê? Eu falei o que está na lei, né? Para que ela reagrupasse a mãe, que está no Brasil, que tem direito a ser reagrupada, tem que ter um trâmite. Como é uma pessoa que está fora do país, né? Porque existem duas formas de reagrupamento, o familiar no país, em Portugal, e o familiar fora do país, dependeria de passar por um visto autorizando o reagrupamento. E a mãe dessa menina já tinha tentado entrar e foi impedida de embarcar. E na atual conjuntura é assim. Quem determina se você embarca ou não é aí no Brasil. Se você conseguir embarcar, ainda há a possibilidade de você não entrar em Portugal, porque você vai passar pela imigração e vai ter uma entrevista e vai se questionar se você faz parte das viagens essenciais, que motivo que você está aqui, se você tem visto, se não tem, então ainda há a possibilidade de você voltar para trás, né? Mas tudo bem, orientei, blá. E começamos a fazer todo um trâmite, né, para visto de reagrupamento, para visto para que ela viesse. No meio do caminho, ela entrou nesses grupos, faz parte desses grupos de WhatsApp, de Facebook, onde todo mundo acha que entende alguma coisa, onde tem informações até sérias, até verídicas, mas a maioria das informações são desencontradas e são mentirosas. E ela começou a ver que algumas pessoas estavam entrando sem visto, passando na imigração, não tiveram... E ela me questionou, olha, eu não tô entendendo, porque até agora a doutora não fez nada, e eu preciso entrar, e tem gente entrando sem visto, e tem gente entrando de qualquer jeito. Eu falei, olha, eu inclusive até já mandei e-mail para o CEF. Eles vão me responder, pedindo que a data fosse antecipada, porque ela já tinha uma data, pedindo que a sua mãe fosse incluída nas viagens essenciais, vamos ver o que eles respondem. Ótimo, para mim não foi surpresa, o CEF responde o quê? Responde o que eu já sabia, né? Dizendo que por mais que ela tenha um direito, pelas características do que eu estava falando, ela tem um direito resguardado e a mãe se encaixava nas viagens essenciais, isso não eximia, isso não impossibilitava de que na imigração fosse questionado do visto. Essa foi a resposta que eu sempre dei para ela. Bem, o que aconteceu? Essa pessoa, obviamente, foi lá na empresa aérea, conseguiu argumentar na empresa aérea e a empresa aérea, com jeitinho brasileiro, disse que ia deixar ela embarcar. Não sei, olha, gente, o fim da história, nem sei se ela embarcou, se não embarcou, chegou no Brasil, se não chegou, se já... Nem sei se deu certo a história, né? Mas disse que ia deixar ela embarcar. Eu falei, tudo bem. Eu vou me eximir da minha responsabilidade. Porque se você quer embarcar da forma incorreta, a responsabilidade é de quem vai embarcar. Conseguiu embarcar não quer dizer que vai desembarcar. Vai desembarcar, mas não quer dizer que vai entrar no país, que vai ter o carimbinho. Porque visto de turista, não existe visto de turista. O visto de turista ele é dado na imigração, é quando você chega. Entre Brasil e Portugal e alguns outros países, você não precisa de visto para vir passear. Nesse momento, não está ninguém passeando, não tá fechado para o Brasil, só está abertas as fronteiras internas. E mesmo assim, vocês têm acompanhado, alguns países até fecha aqui, não pode. A Alemanha fecha, daqui a pouco a Espanha fecha, daqui a pouco abre. Mesmo os países da Europa estavam com dificuldade por conta da questão do Covid de permitir entradas e saídas de outros países do espaço Schengen. Isso vocês têm acompanhado. Para o Brasil, não está permitido turismo, gente, não está. Senão estava cheio de turista aqui, né? É triste, mas são pelas condições que estamos vivendo. Bem, tendo em vista que ela está tentando o jeitinho brasileiro, eu torço que dê certo o jeitinho brasileiro, né? Eu não gosto muito desse termo, porque jeitinho brasileiro parece uma coisa pejorativa, parece o jeitinho brasileiro é fazer a coisa errada. O que soa jeitinho brasileiro é está fazendo a coisa da forma errada. E é verdade, está mesmo fazendo a coisa da forma errada. Pode ser que ela dê uma sorte e consiga entrar, como muita gente, não sei como, está conseguindo embarcar, daí vai para a Suíça, ou vai para a Alemanha, ou vai para qualquer outro país, de lá pega um outro voo, faz a imigração em outro, de lá pega outro voo e vem para Lisboa, vem para o Porto. Eu não vou dizer que isso não pode estar acontecendo, entendeu? A rigor não deveria acontecer. E eu sei que está sendo muito severo. Uma outra pessoa pode ter dado essa sorte. Em que condições, de que forma, eu desconheço.
Agora, a minha obrigação, meu dever é passar a forma correta. É o que está na legislação, é o que está na lei de imigração, entendeu? É o que o CEF determina. E é isso que eu vou falar. Eu nunca vou falar para uma pessoa, venha que vai dar certo, venha que aqui dá um jeito. Não. Então, a gente está vendo coisas absurdas. As pessoas mal intencionadas também, vendendo facilidade, sabe? Eu tive um caso, não um caso concretamente, né? Teve um caso no escritório, foi a doutora Sidneia que foi lá atender, de uma família inteira que ficou presa no aeroporto, porque veio com os comprovantes fraudulentos de uma universidade, como se tivesse vindo para estudar, só que elas não tinham visto. Eles entraram com documentos de aceite, matrícula, que depois constatou que era tudo falso. Isso não é o suficiente para entrar. E esses documentos você entrega no consulado e faz o pedido de visto de estudante. Né? Outras pessoas estão vendendo manifestação de interesse, ou seja, fazendo manifestação de interesse com a pessoa no Brasil ainda. Gente, isso é crime. Ou seja, manifestação de interesse é para quem já está no país. Você não pode falar que uma pessoa quer ficar no país se ela nem entrou no país ainda. Chega a ser absurdo. Por quê? Porque a pessoa protocola a manifestação de interesse aqui, manda a cópia para o Brasil, e se a pessoa chega no aeroporto e fala, olha, eu tenho uma manifestação de interesse. Vocês acham que o CEF não tem como averiguar isso? Um dos requisitos para protocolar a manifestação de interesse é que você prove que você está dentro do país. Como é que você vai provar isso? Só que na hora que você faz esse pedido, você coloca documentos que levam um tempo para o CEF analisar. E sai um protocolo. Só um protocolo que você deu entrada, não que aquilo está válido, sabe? Um protocolo que, olha, tá lá, deu entrada, mas ainda não foi dito, os documentos estão ok. Então são pequenos detalhes que quem estiver me ouvindo, marca alguém nessa live, entendeu? Pode me chamar no inbox, no WhatsApp, a gente não cobra nada para tirar dúvida online por WhatsApp, não, para esclarecer, porque eu não quero que ninguém faça as coisas erradas, gente. Eu não quero que vocês gastem dinheiro à toa, sabe? Existem formas legais de entrar. E mesmo quando a pessoa vem como turista, que é um direito seu vir como turista, você precisa cumprir os requisitos de turista. E um deles, qual é o básico do requisito turista? É passagem de ida e volta. Né? Então, se você vem com a intenção de ficar e não vai voltar, você vai gastar com uma passagem de volta e você vai perder esse dinheiro, né? Você deportado quando chegar aqui. Então, assim, eu tinha que dar essas questões para você, porque eu tô recebendo muitas perguntas. É natural, quem nunca imigrou, quem nunca viajou, quem nunca saiu fora do país, é normal que tenha dúvidas e acabe, às vezes, caindo na mão de pessoas mal intencionadas que vão tirar o seu dinheiro, te dar informações fraudulentas, fazer você gastar, e quando você chegar aqui, você não tem para quem reclamar, né? Então, assim, é muito perigoso. Se você contratar uma assessoria, alguém que vai te ajudar aqui com documentação, seja lá com o que for, com visto, com nacionalidade, você tem que saber com quem você está tratando. Você tem que saber que procedência tem essa pessoa, principalmente se você confia, se você conhece, ou se alguém confia, se alguém conhece, se tem alguma referência, né, idônea. É isso. Desculpa a forma, eu estou em casa, assim, relaxadinha, pus 2 borboletinhas aqui, tô despenteada, vinho, queijinho, e fazia tempo que a gente não falava sério, né? Ultimamente vocês estão me vendo fazendo muita palhaçada aí na internet, né? De vez em quando eu tô inspirada para as palhaçadas, mas como nem tudo que parece se para alguns eu pareço ser uma pessoa desmiolada, sem neurônios, entendeu? Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Eu digo, eu sou muito mais séria, muito mais centrada do que vocês pensam, do que vocês acham que estão vendo aí nos TikTok ou nas brincadeiras do Instagram e do Facebook, tá bom? Beijos!